Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Olá, ouvintes, boa tarde. Aqui mais uma edição do nosso quadro semanal Psicologia em Foco, uma parceria da Rádio Inconfidência com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Diabetes e hipertensão. Os ouvintes logo de cara vão perguntar o que tem a ver com a psicologia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 3 adultos no mundo tem pressão alta. A hipertensão é a causa de metade das mortes por acidente vascular cerebral e doenças do coração. Agora, quando o assunto é diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes contabiliza 12 milhões de brasileiros portadores da doença. Bem, o que isso tem a ver com psicologia? Quem vai explicar é a doutora em psicologia, Patrícia Pinto de Paula. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde, Miguel. Primeiramente, agradeço ao convite, do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, e a oportunidade de poder falar de um tema que perpassa o nosso cotidiano, e como a psicologia pode contribuir para esse grande desafio da saúde pública. Certamente que diabetes e hipertensão, ocorrendo tão acentuadamente no Brasil e no mundo, tem tudo a ver com o estilo de vida das pessoas e, portanto, com a psicologia, não é, Patrícia? Sim, o que acontece na sociedade contemporânea é que há um mecanismo de acomodação na vida que as pessoas ficam tanto imobilizadas. Exemplos concretos, o celular, que era um aparelho telefônico, hoje ele é também telefone, mas é televisão, é internet. E o que faz com que, tomando a partir desse exemplo o nosso cotidiano, que a gente se torne cada vez mais sedentários. E uma vida sedentária, ela traz muitos riscos à saúde. Não só a saúde física, como também a saúde mental, a saúde psíquica e também a saúde social. Porque um dos efeitos deletérios dessa vida extremamente sedentária, e aí eu ter tomado como exemplo o celular, é que as pessoas acabam tendo 1000 amigos nas redes sociais e mal frequenta a casa de um único amigo que seja. Ou seja, a perspectiva de um uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação hoje tem acarretado em um sedentarismo, inclusive no âmbito do social. As pessoas têm se visitado pouco, as pessoas saem pouco de casa, e aí a gente vai poder dizer mais à frente a respeito dos impactos disso na saúde, Quer dizer, tem um modo de vida hoje sedentário em excesso. Bom, e como é que isso vai atuar em relação a diabetes e hipertensão, doutora? E aí que é uma conjunção arriscadíssima para a saúde de cada um de nós e, por consequência, os índices, como foi dito na apresentação, os índices alarmantes da saúde pública em relação a esses agravos. Porque na medida em que tem uma vida excessivamente sedentária, tem-se também uma alimentação mais processada, uma alimentação mais industrializada, pelos modos de vida da vida cotidiana, das comidas industrializadas e processadas serem mais rápidas. Então, a gente tem uma configuração social de uma vida acelerada, que a tecnologia nos ajuda por um lado, e as dietas alimentares que vão no ritmo de uma vida acelerada, são alimentos muito processados. Soma-se a isso uma longevidade maior na população. Estamos hoje vivendo mais. E na medida em que há uma maior longevidade, as pessoas, ao envelhecerem, têm uma perda orgânica. E as pessoas também maduras estão nesse contexto sociocultural, histórico e econômico que eu disse anteriormente, de uma vida mais sedentária e de uma alimentação muito industrializada, muito processada. Quando soma-se esses dois fatores, além dos fatores genéticos e biológicos, mas quando a gente soma-se esses dois fatores conjunturais, de contexto, de época da nossa vida, dão uma potencialidade ao crescimento desses indicadores de doenças
crônico-degenerativas, que hoje é o grande desafio da saúde pública. Então, se a gente pensa na saúde pública aqui no Brasil, há controles que são controles louváveis, a exemplo de doenças como paralisia infantil. Há políticas de prevenção, a exemplo de vacinações, e vacinações que são contundentes em eliminar problemas. Entretanto, quando a gente coloca no campo das doenças crônico-degenerativas que acometem a população na maioridade, uma população com uma idade acima dos 45, 55 anos, já é um agravante porque não tem vacina contra diabetes, não tem vacina contra as doenças cardiopatas, não tem vacina contra a hipertensão. Há uma necessidade de intervenção clínica e há uma necessidade, e aí é o grande potencial para a psicologia, e há uma necessidade de uma ação de corresponsabilização dessa pessoa, com o seu próprio projeto terapêutico. E aí que eu quero chegar na atuação da psicologia. Então, hoje, tem um processo de saúde pública através da rede de saúde do SUS, que se organiza através do centro de saúde uma ação territorial. E aí, o centro de saúde é a referência para a população que mora no entorno desse centro de saúde. Eu vou falar de um exemplo. Eu trabalho com meus alunos num determinado centro de saúde, na região centro-sul de Belo Horizonte. E a equipe da saúde, desse posto de saúde, desenvolveu um programa para tirar as pessoas de dentro de casa e fazer prevenção. Como? Utilizando o espaço público do bairro. Nesse caso, desse centro de saúde, as pessoas fariam uma caminhada no próprio Parque das Mangabeiras, mas acompanhado de 3 técnicos do centro de saúde de referência. Na verdade, técnicos da equipe do NASF. Um nutricionista, um educador físico e um fisioterapeuta. E aí, meus alunos trabalharam na divulgação. O resultado foi que 2 pessoas fizeram adesão ao programa. E qual que era o objetivo desse programa? Fazer prevenção. Na medida em que a pessoa vai ter que sair de casa, vai fazer uma caminhada, ter nessa caminhada troca de ideias e de estratégias de autocuidado e de prevenção de crises, enfim, promoção de vida. E um programa que era para toda, na verdade, estão referenciados 14.872 pessoas nesse posto de saúde, nós conseguimos mobilizar 2 pessoas. Então, aí entra a psicologia na contribuição da promoção de saúde, da promoção de vida, que é trabalhar com a sensibilização das pessoas para esse comprometimento, para essa corresponsabilização. Porque que a tecnologia e as nossas condições de vida nos dão ganho, sim. Mas a gente também tem que cuidar das ações que nos trazem, ações que nos levem a ter mais cuidados de prevenção com a saúde. Por exemplo, como fica com a diabetes? Doença, essa terminologia geral aí, ela enquadra diferentes síndromes, diferentes patologias, dentre elas a hipertensão e o diabetes. Na medida em que há uma degeneração silenciosa do organismo. É uma doença silenciosa em que sentido? Os sintomas não são tão visíveis à primeira vista. E na medida em que a pessoa vai tendo um declínio de disposição, um declínio de a própria mobilidade física, vai acrescentando a esses outros fatores determinantes ditos anteriormente, que é uma vida sedentária e uma alimentação muito pasteurizada, muito industrializada. E aí essa doença, que hoje é um grande desafio para a saúde pública, ela traz em si uma degeneração irreversível. Então, qual que é a atuação da saúde pública, mas principalmente por esse equipamento da saúde, da unidade básica, do centro de saúde, que está próximo às moradias da população? É exatamente fazer com que as pessoas possam se mobilizar e se envolver mais. Porque o próprio quadro da doença degenerativa leva a uma perda, tanto da disposição, quanto também uma perda do ânimo psíquico. E aí a importância da psicologia como um saber a ser acrescentado nas ações dos demais profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, como foi o exemplo que eu citei desse centro de saúde.
Bom, certamente que fatores emocionais influenciam sobremaneira também na hipertensão, não é? De que maneira? E aí é interessante sua pergunta, né, Miguel? Se a gente pensa, o que eu estava destacando anteriormente, de uma vida cotidiana hiperacelerada, o trânsito hiperacelerado, o cotidiano hiperacelerado, as exigências do trabalho, seja o trabalho acadêmico, seja o trabalho enquanto empregado, seja o trabalho enquanto prestador de serviço, há uma hiperaceleração das exigências e das respostas ao mesmo tempo. Isso faz com que nós, cidadãos dessa época, estejamos sempre impactados por essa tensão, e uma tensão que diz respeito a uma resposta pronta e imediata. Uma das consequências é exatamente uma exaustão orgânica. E aí o exemplo das doenças crônico-degenerativas como uma pandemia, uma nova epidemia do mundo na nossa sociedade contemporânea. Por que isso? Porque há uma tensão de demandas em tempo real aos eventos e a vida sedentária, portanto, o corpo, a fisiologia, tende a ficar numa exaustão. E aí, a gente chega na segunda parte da resposta. Como que o emocional fica afetado e afeta? O emocional seria a tangente para reconhecer. Eu devo viver essa vida tão acelerada? Eu tenho que corresponder a... Ou me cabe também fazer uma seleção, escolhas dentro dos possíveis. E aí já seria exatamente o momento da reflexão, do flertir sobre si próprio, para poder descobrir outras formas e outras respostas em outro ritmo, que não necessariamente o ritmo dessa hiperaceleração. Em contrapartida, se o meu campo emocional não é bem trabalhado, eu sucumbo, porque o meu corpo está exausto e as informações são exaustivas. E como a psicologia pode contribuir com essa situação desafiadora para a saúde pública e para as pessoas acometidas pelas doenças crônico-degenerativas, como você falou, doutora? Então, a psicologia ela entra aí como uma grande contribuição na medida em que, para a própria Organização Mundial de Saúde, já há tempos, reconhece que saúde não é ausência de doença apenas. Saúde é um bem-estar. E um bem-estar a ser construído cotidianamente. Um bem-estar físico, do nosso corpo orgânico, um bem-estar social, das nossas relações sociais, afetivas, de trabalho, de vínculos, de amizades, e um bem-estar psíquico, que é esse bem-estar do emocional. Então, essa tríade é uma tríade altamente complexa, que depende, obviamente, de uma boa ação clínica, de uma boa ação quando tem já algum acometimento, de uma boa ação de intervenção, e, no campo da prevenção e da promoção, de uma boa ação de uma corresponsabilização, no sentido de chamar esse sujeito, de chamar os cidadãos a usarem os espaços públicos, inclusive o próprio centro de saúde, com os grupos que são ofertados. E aí eu volto no exemplo inicial da nossa conversa, que uma caminhada no Parque das Mangabeiras, com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico e com psicólogo, que a academia mais bem equipada não oferece, um centro de saúde em Belo Horizonte está oferecendo, com 2 cidadãos participando. Então, aí que entra a psicologia. A gente pode trabalhar na perspectiva psicossocial, que é chamar essas pessoas para uma maior participação. As pessoas, né, doutora, tendem a pensar ou acreditar que nada de mal vai acontecer consigo mesmo, com elas mesmas. Elas não acreditam que vão adoecer, que só os outros é que vão adoecer. Ela não acredita nem que ela pode morrer de uma hora para outra. Aí não fica aí uma psicologia da coisa bem questionável, né? E aí você traz uma questão, né, Miguel? Assim, a nossa dificuldade humana de lidarmos com os nossos limites. E aí, para trazer assim, mais para o campo da psicologia essa questão, que é uma questão existencial, filosófica, política, econômica, mas também psíquica, né? Por que a dificuldade de lidarmos com os nossos limites, inclusive os limites de vida, de tempo de vida? Uma das vias é exatamente denegar
Denegar é esse movimento que você estava dizendo aí muito bem. Como se isso não fosse acontecer comigo nunca. Isso o quê? A doença, a degeneração e a morte. Então, a denegação é um mecanismo psíquico de defesa, em que o sujeito, ele cria uma cortina de fumaça. Isso acontece com o outro, comigo não vai acontecer. Entretanto, a nossa única certeza é que iremos morrer. Essa é a única certeza. O que nos cabe diante dessa única certeza é vivermos bem o dia de hoje, que é ele que vai trazer um bom futuro. E para vivermos um dia bem vivido, temos aí que fazer escolhas dentro dos possíveis. E uma das escolhas que eu convido a todos os cidadãos de Belo Horizonte, porque é a cidade onde eu vivo, mas todos os cidadãos contemporâneos, é que a gente possa usar melhor os nossos equipamentos públicos, inclusive os da saúde, para prevenir, melhor que remediar. Pois é, tivemos aí o prazer de conversar com a doutora em psicologia, Patrícia Pinto de Paula. Ela é doutora em psicologia, psicologia social, psicologia do trabalho, saúde mental e saúde coletiva. E este foi o quadro Psicologia em Foco, uma parceria da Rádio Inconfidência com o Conselho Regional de Psicologia. Doutora Paula, Patrícia Paula, muito obrigado, viu? Foi um prazer. E sempre que precisar dessa conversa e outros temas correlatos, pode chamar o CRP. Temos vários colegas. Eu sou Miguel Rezende para a Rádio Inconfidência. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais.